quinto ano, saudade de vocês. Na aula passada, vocês estudaram sobre as cidades vivas e viram que as cidades têm funções diferentes. Hoje vamos falar sobre hierarquia. Hierarquia urbana no Brasil. Quando falamos de hierarquia, de certa forma, estamos falando de relação de poder. Em relação às cidades, nós percebemos que as cidades mais desenvolvidas, que apresentam maior avanço tecnológico, elas tendem a influenciar as menores. A hierarquia no Brasil. Nós começamos com as metrópoles. Mas o que é que caracteriza uma metrópole? Quantos habitantes ela deve ter? Vejamos. Uma metrópole, ela precisa ter mais de 1 milhão de habitantes. Vou logo dizendo, Macapá não é uma metrópole. Uma metrópole também concentra atividades econômicas, políticas e sociais, e das mais desenvolvidas. Uma metrópole também exerce influência sobre as outras cidades, porque os recursos que as cidades menores não possuem, na metrópole, elas encontram. Então, por isso que a metrópole, ela acaba sendo o ponto de interesse quando você busca algo mais avançado e que na sua cidade não tem. Quais são as metrópoles mundiais? Só para lembrar, metrópole tem que ter mais de 1 milhão de habitantes. Quais são as metrópoles mundiais aqui do Brasil? Será que é surpreendente? Vejamos, uma metrópole mundial, ela precisa ter uma vasta rede de transporte e comunicação. Qual cidade do Brasil apresenta essas características? Qual cidade do Brasil apresenta atividades intelectuais bem desenvolvidas? Onde estão as melhores universidades do Brasil? Os melhores laboratórios de universidades do Brasil? Parou para pensar? As metrópoles mundiais, elas também apresentam atividades comerciais com outros países. Quais são as capitais brasileiras que apresentam esse desenvolvimento? Vejamos. São Paulo. São Paulo é a cidade mais desenvolvida do Brasil e economicamente ela faz negócios com países do mundo numa quantidade muito grande, coisa que nós aqui no Amapá não fazemos. Mas não é apenas São Paulo a única metrópole mundial do Brasil. A sua vizinha, o Rio de Janeiro, ela também se enquadra nesse perfil. Elas apresentam mais de 1 milhão de habitantes e elas também têm tudo mais desenvolvido que as demais cidades do Brasil. Por isso que elas são metrópoles mundiais. Mas o nosso assunto não fica apenas, em metrópoles mundiais, mas também há metrópoles nacionais. Por que nacionais? Porque elas só exercem influências econômicas dentro do nosso país. Quando sua família decide viajar de férias, para onde que eles querem ir? Qual que é o projeto da sua família? Quantos de vocês já foram a Fortaleza, por exemplo? Quantos já foram a Salvador, a Curitiba? Cidades como essas são destinos de muitas famílias para passar férias. Vejamos quais são as nossas metrópoles nacionais, que elas apenas influenciam aqui dentro do Brasil. Primeiro nós temos aí, gente, Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. É um destino turístico, há uma influência econômica no Sul. Depois nós temos Curitiba, uma cidade super organizada, cultura para você ter o que ver. Lá é o destino de muitas famílias, mas não fica apenas em Curitiba. Você já foi à capital do Brasil? Você já foi a Brasília? Brasília é o nosso centro político, mas também é o destino de férias de muitas famílias.
Nós também temos Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, um destino também muito interessante. Nós também temos Salvador, a capital da Bahia. Você já foi lá? Eu já. Já estive nesse elevador, elevador Lacerda. Mas temos mais cidades. Olha só, Recife. Eu também já estive em Recife. Muito lindo. Você também pode ir. Combine com a sua família. Observe, essas cidades só têm influência econômica dentro do nosso país, mas ainda nos falta uma. Fortaleza. Linda, não? Quantas pessoas que têm negócios vão a Fortaleza fazer compras? Então, tudo isso tem forte influência aqui no Brasil. Mas temos também as metrópoles regionais. Quando falamos de regionais, queremos falar das regiões brasileiras. Nós sabemos que o Brasil, ele tem 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Mas nós já vimos que, por exemplo, da região Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, já vimos que elas são metrópoles mundiais, fazem negócios com países do mundo inteiro. Mas nós aqui estamos falando de regiões um pouco menor. E aí nós temos a bela Manaus, uma região em meio da floresta. É isso que as pessoas pensam. Mas Manaus também há modernidade. Manaus também há várias indústrias de montagens, inclusive de moto Honda, por exemplo. Então lá há incentivos para que se desenvolva aquela região. Afinal, se nós formos aqui de barco para Manaus, gastaremos vários dias nos nossos rios. Mas nós também temos aqui, ao lado de Manaus, nós temos Goiânia. Linda, não? Goiânia é muito linda mesmo, muito moderna. Perto de Brasília. Então, Goiânia acaba sendo uma metrópole regional. Inclusive, muitas pessoas que têm negócios na indústria de roupas, eles gostam de fazer compras em Goiânia. Mas nós também temos aqui uma outra metrópole regional, Belém do Pará, conhecida de nós, o ver-o-peso. Então você observa que nós temos 2 capitais da região norte com destaque como metrópoles regionais, que é Manaus e Belém do Pará. O que acontece? Quando a sua família precisa de algo que ela não encontra em Macapá, ela prontamente diz: vamos a Belém. Se você precisa de um especialista, de um médico, e não há aqui em Macapá, logo se diz: vamos a Belém, porque lá é uma metrópole regional, lá há mais recursos do que em Macapá. Temos também as capitais regionais. Cada estado, ele possui sua capital, mas as capitais regionais, elas têm menos habitantes do que uma metrópole. Nós aqui de Macapá, estamos aproximadamente com 500 mil habitantes. Nós não somos metrópoles, mas somos uma capital regional. Todos os municípios do nosso estado, eles buscam serviços aqui na capital. Na nossa capital, nós temos universidades. Temos a Universidade Federal e também temos a estadual, a UEAP. Nós temos também várias faculdades particulares. Nós temos o Hospital de Emergências. Nós temos o Hospital Geral. Nós temos várias UBSs. Nós temos shopping. Nós temos um centro comercial. Nós temos vários bancos presentes em nossa cidade. Nós temos um parque lindo, o Zoo Botânico. Então, uma capital regional, ela oferece recursos que as cidades menores não apresentam e por isso elas vêm buscar em nossa capital regional. Aí nós temos a nossa bela Macapá. E só para reforçar, capital regional, ela possui bancos, indústrias, centro comercial, hospitais, universidades, faculdades, serviços que são necessários no nosso dia a dia.
Mas não ficamos por aí. Temos também o centro subregional. Observe, sub quer dizer ele se submete à capital regional. Então, vejamos quais são as características. São cidades médias. Mas em que consiste uma cidade média? Quantos habitantes tem uma cidade média? Cidades que abrigam de 100 mil a 300 mil habitantes. Você sabia que o nosso estado do Amapá tem apenas uma única cidade que se encaixa nesse perfil? De cerca de 100 mil habitantes? Veremos já já. Outra característica é que nessas cidades médias, elas devem apresentar já algumas empresas e alguns serviços, embora não tenha todos que tem na capital regional. Elas também precisam ter algumas universidades com laboratórios. Por exemplo, o município que eu vou apresentar daqui a pouco, ele tem uma unidade da Universidade Federal do Amapá. E ela também tem uma escola técnica, um instituto federal. Sabe qual é? Santana. Santana é o único município do Amapá nesse grupo, porque ele apresenta 121.364 habitantes. Isso quer dizer que as comunidades ribeirinhas, eles buscam alguns recursos, fazem algumas compras em Santana, sem precisar vir a Macapá. Mas temos também o centro de zona. Para ser centro de zona, tem que apresentar algumas características. Obviamente que já vai ser menos de 100 mil habitantes. Vejamos. São cidades que abrigam cerca de 45 mil habitantes. Sabia que o nosso estado do Amapá também só tem uma cidade que se encaixa nessa característica? E vou te contar, é bem longe. A estrada até lá é bem difícil. O centro de zona, ele apresenta apenas uma influência local, apenas naquela comunidade. E olha só, Laranjal do Jari é o nosso município no grupo com 50 mil habitantes. Nós temos muitos municípios até, mas todos eles apresentam um baixo número de habitantes, ok? Centro local. Se anteriormente deveria ter 45 mil habitantes, agora, queridos, o valor de habitantes é menor. Vejamos. São cidades com menos de 10 mil habitantes. Acredite, nesse grupo, o Amapá tem muitos municípios até. Vamos descobrir já já. Esse centro local, ele sofre influência das demais cidades ao seu redor. Por ser menor, ele não tem recursos, ele não tem os serviços que a sua população necessita. Por isso que ele vai em busca nas cidades vizinhas que apresentam os serviços que eles não têm. E vejamos quais são os municípios do Amapá que se encaixam nesse quantitativo de menos de 10 mil habitantes. Nós temos o município de Amapá. Se você não sabia, saiba agora. Em nosso estado, que chama-se Amapá, há um município, uma cidade com o mesmo nome, Amapá. Nós também temos Ferreira Gomes, Cutias, Itaubal, Serra do Navio e Pracuúba. São municípios com menos de 10 mil habitantes e, com certeza, os moradores vizinhos de vilarejos, comunidades menores que eles, buscam, nessa pequena cidade, alguns recursos, fazer compras, coisas simples. Mas você sabe, né? Você sabe que se precisarem de algo mais, precisam vir a Macapá, ok? Deixarei lá no portal Eclés uma tabela com os municípios do nosso estado e a informação de quantos habitantes. Assim você pode fazer uma espécie de classificação.
dos nossos municípios. Se eles são metrópole, se são capital regional, se são centro local. E assim você vai verificar como tão pequeno é o nosso estado em relação à hierarquia urbana, ok? Até mais. Tchau!